Todos acreditavam que Rudá estava morto, mas uma reviravolta inesperada vai deixar todos em choque. Ao seguir as pistas, Viola, Luma e os outros chegam até Gavião. E quando menos esperam, a verdade vem à tona: Rudá está vivo. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, diante do espanto de todos, Rudá revela que foi vítima de uma emboscada e que Mércia e Molina estavam por trás de tudo. Agora, sem mais segredos, ele está pronto para desmascarar os dois e acabar com essa farsa de uma vez por todas. Rudá afirma: eles tentaram me matar para esconder a verdade, mas agora chegou a vez de deles pagarem por tudo que fizeram. Tudo deverá acontecer logo após Viola andar de um lado para o outro, dentro da lona cultural, completamente abalada. Seus olhos estão vermelhos de tanto chorar e sua respiração está pesada. O silêncio no ambiente pesa e todos a observam com preocupação. Ela aperta os punhos, tentando conter a dor que lhe corrói por dentro. Finalmente, ela para no meio do espaço e fala, com a voz carregada de dor e indignação: eu não posso aceitar que o Rudá morreu assim. Alguém precisa pagar por isso. Rhodes, encostado em uma das colunas da lona, cruza os braços e encara Viola com seriedade. Ele afirma: pode ter sido o Mavi. Você sabe que ele sempre odiou o Rudá. Viola arregala os olhos e se vira para Rhodes, sentindo o coração disparar com a possibilidade. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Naum se adianta e nega com um tom firme: o meu filho estava mal demais para fazer algo assim. Eu conheço o Mavi. Ele pode ter muito defeito, mas não chegaria até esse ponto. Viola aperta os lábios, respirando fundo para tentar organizar os próprios pensamentos. A raiva e a tristeza se misturam dentro dela, e sua voz sai trêmula quando questiona: nada disso faz sentido. O Gavião me disse que Rudá queria me contar algo importante. Ele marcou aquele encontro comigo por um motivo. Se mataram ele, é porque não queriam que ele falasse. Rhodes levanta o queixo, pensativo, e coça a barba enquanto concorda. Agora você falou algo que faz sentido. Se o Rudá sabia de alguma coisa, pode ser que essa seja a chave para descobrir quem foi que armou essa. Naum suspira pesadamente e comenta desconfiado: mas que tipo de segredo pode ser tão grande assim, a ponto de alguém matar ele antes que pudesse abrir a boca? Marcel, que estava escutando atentamente, dá um passo à frente e sugere com convicção: então temos que ir atrás do Gavião. Se alguém pode ter uma pista, é ele. Viola olha para Marcel e assente, determinada. Ela aperta os punhos com força e respira fundo antes de afirmar: é isso mesmo que vamos fazer. Eu não vou descansar até descobrir quem tirou o Rudá de mim. Os olhares dos presentes refletem a mesma determinação. O clima na lona muda completamente, e o silêncio que antes era de luto, agora é de revolta e desejo de justiça. A busca pela verdade estava apenas começando. Enquanto isso, Luma estava sentada na mesa do restaurante, encarando um copo de água, mas sua mente estava a mil. O choque da morte de Rudá ainda a consumia, e ela não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido. Algo dentro dela dizia que aquela história estava mal contada. Ela suspira fundo, empurra o copo para o lado e murmura para si mesma: eu preciso descobrir a verdade. Sem pensar duas vezes, ela se levanta e sai em direção à lona cultural. Assim que chega lá, encontra Sumiu encostado em uma pilastra, mexendo no celular. Luma se aproxima determinada e questiona: Sumiu, cadê o Rhodes e a Viola? Eu preciso falar com eles. Sumiu levanta os olhos do celular e guarda o aparelho no bolso antes de responder: eles já foram atrás do Gavião. Luma franze o senho, sem entender. Gavião? Quem é esse? Sumiu cruza os braços e explica:
um dos fugitivos que ajudou Rudá a fugir da cadeia. Ele que mandou o recado para Viola antes do encontro dos dois. Luma sente o coração acelerar. Então aquele tal de Gavião podia ter informações sobre o que aconteceu com Rudá antes de morrer. Isso era a única pista concreta que ela tinha até agora. Ela questiona, já pegando as chaves do carro. Você sabe onde ele está? Sumiu hesita por um segundo, mas ao ver a expressão séria de Luma, acaba cedendo e passa a tua localização. E então avisa. Mas toma cuidado, Luma, esse cara é barra pesada. Ela apenas acena, determinada, e diz: pode deixar que eu sei me cuidar. Luma então sai da lona apressada e entra no carro, pisando fundo no acelerador, enquanto a angústia e a necessidade de justiça queimam dentro dela. Enquanto isso, no barco de Molina, a atmosfera era completamente diferente. O vento soprava forte no mar e Mércia, encostada na lateral do barco, encarava as ondas com um olhar perdido. Algo a incomodava e ela não conseguia ignorar aquela sensação ruim. Molina, sentado relaxadamente em uma poltrona, percebe a inquietação dela e provoca: você está muito pensativa, Mércia. Alguma coisa te preocupa? Mércia cruza os braços, sem tirar os olhos do mar, e responde com um tom tenso: Luma está desconfiada de mim. Ela acha que eu estou envolvida na morte do Rudá. Molina dá uma gargalhada debochada. Deixa ela pensar o que quiser. Ela não tem prova de nada. Mércia aperta os lábios e o encara com um olhar desconfiado. Você brinca demais com o perigo, Molina. Tá agindo como se já tivesse vencido. Molina se levanta calmamente, pega um copo de uísque e dá um gole antes de responder, cheio de confiança: eu não brinco com o perigo, eu domino ele. O pior já passou, Mércia. A gente se livrou de quem realmente poderia nos causar problema. Mércia continua encarando Molina, mas no fundo, algo dentro dela dizia que ele estava subestimando a situação, e isso a assustava. E então, Viola, Rhodes, Naum e Marcel caminham pela viela escura, atentos a qualquer movimento. O local era perigoso, cheio de olhares desconfiados e murmúrios abafados. Eles chegam a um barraco discreto e batem na porta. O som de um cadeado sendo destravado ecoa antes que a porta se abra lentamente. Gavião surge, franzindo o senho ao ver o grupo na sua frente. Ele cruza os braços e resmunga: vocês não deviam estar aqui, estão caçando problema com a facção. Viola dá um passo à frente, com os olhos marejados e um tom de súplica na voz: Gavião, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu preciso entender o que aconteceu com o Rudá. Eu não durmo, não como, não paro de pensar. Mataram ele e eu tenho que saber o porquê. Gavião aperta os lábios e desvia o olhar e fala: isso não tem nada a ver com a facção. Rhodes se impacienta e questiona: então o que foi? O que o Rudá descobriu de tão grave? Antes que Gavião possa responder, o som de passos apressados chama a atenção de todos. Viola se vira e arregala os olhos ao ver Luma chegando ali, ofegante. Viola estreita os olhos e pergunta, desconfiada: o que você está fazendo aqui, Luma? Luma respira fundo, tentando recuperar o fôlego, e responde determinada: a mesma coisa que vocês. Quero saber quem fez isso com o Rudá. Eu tô desconfiando de Mércia. Ela estava com areia da praia no quarto dela, no dia que Rudá morreu na praia. Isso não é coincidência. Viola cruza os braços e solta um suspiro pesado e fala: essa história tá ficando mais estranha a cada dia que passa. Ela encara Gavião mais uma vez e insiste: fala logo, Gavião. A gente precisa saber a verdade. Gavião aperta os olhos, encara cada um por alguns segundos. Bom, vocês vão descobrir uma hora ou outra mesmo. Ele abre a porta do barraco e dá um passo para o lado, permitindo que eles entrem. Viola, Rhodes, Luma, Naum
e Marcel hesitam antes de cruzar a porta. Assim que entram, seus olhos se arregalam em choque. No canto do barraco, deitado em um colchão improvisado e ainda fraco, está Rudá, vivo. Viola cobre a boca, incapaz de conter as lágrimas. Rhodes arregala os olhos. Luma leva um susto, enquanto Naum e Marcel trocam olhares atônitos. Viola dá um passo à frente, a voz saindo em um fio. Rudá? Ele sorri de leve e fala: eu tô vivo, Viola, e tenho muita coisa para contar. Viola não pensa duas vezes. Assim que seus olhos confirmam que Rudá está vivo, ela corre para ele, o abraçando com força, sentindo o calor do corpo dele, como se precisasse ter certeza de que ele era real. As lágrimas rolam pelo rosto dela, a voz embargada de emoção. Eu achei que você tinha morrido. Meu Deus, Rudá, eu não consegui aceitar isso. Rudá segura o rosto de Viola, sorrindo fraco, e fala: foi por pouco, Viola, muito pouco. Rhodes, Naum e Marcel se aproximam, ainda incrédulos, e Rhodes comenta, tentando processar a informação: mas como? A gente viu seu corpo, cara. Como é possível? Rudá solta um suspiro pesado e explica: Molina quase conseguiu. Ele tá vivo esse tempo todo. Ele atirou em mim e me deixou para morrer. Eu me lembro de sentir a dor, do sangue escorrendo. Foi como se tudo tivesse apagado. Mas, por sorte, Gavião apareceu antes que fosse tarde demais. Gavião cruza os braços e sorri de canto. Achei o Rudá na beira da praia, mais para lá do que para cá. A facção ajudou a trazer ele para cá. Deram um jeito de cuidar dele. Não ia deixar o moleque morrer assim, não. Luma, que até então estava estática, começa a sentir o coração acelerar. Ela dá um passo à frente, a voz saindo quase sem força. Mas, por quê? Por que Molina quis te matar? Ele tá vivo? Rudá encara Luma e os outros, a expressão séria. Ele sabe que o que vai dizer muda tudo, porque eu descobri o que ele e Mércia estavam escondendo. Todos prendem a respiração, aguardando o que vem a seguir. Rudá continua: eu estava seguindo Mércia, porque eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa. E foi assim que descobri. Molina está vivo esse tempo todo. O choque no rosto de cada um é visível. Viola arregala os olhos. Você está falando sério? Rudá afirma com um olhar firme. Sim, ele está escondido num barco na praia. Foi ele que atirou em mim. Luma sente seu corpo gelar. Ela leva a mão à boca, processando a informação. Então, tudo faz sentido. Isso explica tudo. Molina e Mércia, eles estão juntos desde o início, tramando tudo contra a gente. Foi ele quem deu o golpe no resort, quem manipulou tudo nas sombras. Viola aperta os punhos, sentindo a raiva crescer dentro dela. Então a gente não pode perder mais tempo. Temos que denunciar os dois agora mesmo. Luma concorda determinada. Vamos acabar com essa farsa. Chegou a hora da justiça ser feita. Rudá concorda com Luma e fala que eles precisam mesmo dar um basta nessa situação terrível de uma vez por todas. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.